episódio de hoje sobre 5 mitos da área de teste de software. Bem, eu sou o Júlio de Lima, sou especialista em testes de qualidade de software e sou pós-graduado em docência no ensino superior. Além disso, tenho mestrado em engenharia elétrica e computação, com foco em inteligência artificial e testes de software. E para a gente começar a falar sobre esses mitos, é importante que você entenda que a área de testes, ela começou formalmente dentro do Brasil há pouco tempo. Eu faço essa comparação com, por exemplo, outras carreiras, sabe? Por exemplo, uma carreira de ferreiro. Nossa, extremamente antiga, né? Uma carreira de eletricista, super antiga. Agora, quando a gente fala da carreira de testes em si, a gente vê a formalização do papel de testes de software aqui no Brasil acontecendo em grande escala, sabe? Nos anos 2000, assim, entendeu? Entre 2000 e 2010, assim, que você realmente olhava para os lados assim e via cargos de testador sendo estabelecidos de uma maneira formal, sabe? Esse estabelecimento do cargo de teste de software de maneira formal traz para a nossa área uma possibilidade de crescimento muito grande, porque quando você formaliza algo, isso faz com que você consiga ter uma estrutura melhor da sua profissão, investimentos maiores em pesquisa, em estudo e com isso também, óbvio, aumentos de salário, valorização do profissional e assim sucessivamente. Cria-se então uma cadeia de um monte de coisa bacana que acontece. A carreira em teste de software, ela teve seu início lá atrás e para todas as pessoas que são bem antigas na área que eu pergunto, eles sempre lembram dessa forma, que é a mesma forma que eu vi também, mesmo começando só em 2009 na área de testes, ainda assim tem muitas pessoas lá de trás que viram da mesma forma. A gente tinha lá uma equipe de suporte aos clientes, que encontra lá problemas ou registra problemas que os clientes reportam. Então eles pegam aquele problema e então repassam para o desenvolvedor, que é lá o programador que cria ou que altera os códigos da aplicação, os códigos do software. Então essa pessoa corrige, então o analista de suporte vai lá e vê se realmente aquele problema foi solucionado, então segue o fluxo. Só que daí o que aconteceu? Na formalização da disciplina de testes em si, do papel de alguém que testa aplicações em si, fez uma mudança nisso. Deixou de ser os analistas de suporte para ser então profissionais de teste. Tinha até diversos cargos, Um deles, talvez mais conhecido, analista de testes, que então substituiu esse profissional de suporte que antes estava envolvido com atender cliente, com reportar, ou seja, documentar aquele determinado problema e também retestar depois para saber se o negócio funciona como esperado ou não, entendeu? Então o testador substitui esse papel e passa a ser o profissional que é encarregado especificamente desse, vamos dizer assim, das funções relacionadas a avaliar se um software, quando eu falo software aqui, para quem é novo aqui assistindo esses episódios, pensa no aplicativo que está no seu celular ou no site que você usa, que tenha um programinha lá, ou no seu computador que você usa, um sistema para fazer alguma coisa. Pensa nesse cara. O analista de testes era alguém que era incumbido de validar e também verificar esses softwares para saber se funcionava bem, se tinha sido bem escrito. Interessante, né? Evolui, então, passa mais um tempo, e então, dado as diversas mudanças na forma com que softwares são produzidos, aqui eu estou falando não só da forma de codificação, que evoluiu, hoje em dia a gente tem muitas linguagens de programação, mas não só isso evoluiu, mas também as interações entre os seres humanos, a interação entre o desenvolvedor e a pessoa que descreve como o software tem que funcionar, as interações entre dois desenvolvedores, as interações entre perante ao ser humano interpretando o que precisa ser construído, isso mudou bastante. Ágil mudou,
fez com que muitas coisas mudassem, né? A forma de pensar em software, a forma de gerir um projeto mudou muito. E ao mudar, fez com que as pessoas se aproximassem mais, e ao se aproximar mais, fizesse com que elas tivessem papéis cada vez mais diversos, trabalhando em conjunto, né? Legal. Tendo esse panorama todo aqui que eu acabei de dar, fica fácil entender que durante esse decorrer desse período todo aqui, a gente teve um monte de crenças que eram crenças que realmente acabaram se tornando realidades, e outras crenças que não acabaram se tornando realidade. Coisas que viraram realidade no passado e que morreram no passado, depois de um tempo, e coisas que nasceram no passado e persistem até hoje, né? Então, a questão do fator temporal, ele pode ou fazer algo persistir ou fazer algo morrer, segundo uma série de outras variáveis que podem estar relacionadas com isso também. Por exemplo, lá atrás, a gente era muito, mas muito comum, a gente ter, quando eu falo lá atrás, eu falo assim, lá quando eu comecei, pelo fator de testadores naquela época não serem bons programadores, a gente ia ter ferramentas de automação de testes que eram de drag and drop. Drag and drop são aquelas ferramentas de arrastar e soltar. Vou te dar um exemplo de uma ferramenta de arrastar e soltar. Sabe o Windows? Quando você tem lá a sua área de trabalho, você não tem lá um ícone? Você não pode segurar o ícone e arrastar e soltar ele em algum lugar? Posso, Júlio. Sabe a imagem, aquelas figurinhas do Word? Você vai lá e arrasta ele dentro da página e você segura de um lado e joga no outro? Sei. Segurar, soltar. Drag and drop. Ok? Beleza. Para automatizar testes, tinha ferramentas assim. Então, você não precisava saber codificar, né? Você apenas precisava saber que existe uma ferramentinha aqui chamada clique. E existe aqui uma lista com ações que eu quero executar. Então, eu arrasto o clique para cá. Dou 2 cliques no ícone do clique. Aí ele abre uma janela e fala, onde você quer clicar? E eu vou lá e seleciono que eu quero clicar no campo login. Aí eu vou arrasto outra coisa, que é a funcionalidade digitar. Então, arrasto ela, eu passo a número 2. Né? Eu pego e dou 2 cliques nela e falo, onde você quer digitar? Eu falo, nesse campo aqui, clico dentro do browser. Ele fala, o que você quer digitar? Eu digito, tá entendendo? Então, existiam muitas essas ferramentas, que eram ferramentas que você não precisava codificar. Você simplesmente saía arrastando as coisas lá, e isso era muito fácil para os testadores daquela época. Depois disso, durante um bom tempo, essas ferramentas elas acabaram caindo em desuso. Por quê? Porque o mercado começou a entender que o QA precisava assim programar, né? Para pelo menos automatizar seus testes. E aí, uma vez que isso aconteceu, a gente viu essas ferramentas cada vez mais caírem em desuso. Hoje em dia tem algo muito similar, né? Ferramentas que para automatizar testes não precisam de nenhum código, mas eu acho que esse é um ponto para a gente discutir em um outro episódio de uma maneira mais aprofundada, tá bom? Por hora, entenda que em cada um desses momentos dentro da linha temporal do que é a nossa carreira, aconteceram coisas que foram levando a gente a ter um pensamento sobre o que é a nossa profissão, né, alterado, modificado. E isso eu posso dizer para vocês que é muito bom. Sabe por quê? Porque a cada vez que a minha profissão ela sofre uma mudança, eu preciso me reinventar. Eu preciso pensar no que é o contexto atual da área de tecnologia em si, e eu tenho que olhar para as minhas fundamentações, para a minha base, e entender o que é que eu posso extrair da minha base para conseguir trazer para esse contexto novo e conseguir ser um bom testador ainda dentro desse contexto novo. Júlio, como assim? O contexto acabou de chegar, como que você consegue lidar com isso? Consigo lidar com isso por quê? Porque a minha base é firme. E isso é um negócio muito importante mesmo. Teve uma vez que eu tinha feito uma metáfora inclusive foi numas lives assim também, que eu geralmente faço no meu canal do Insta, né? Mas que é como se fosse uma árvore, né? Nossa carreira. Então a gente tem lá os fundamentos, e aí dos fundamentos se você se fortalece com fundamentos muito sólidos, você entende o seu papel. Uma vez que você entender o seu papel, não importa o que aconteça, você não vai perder aquela consistência que você teve. Então, daquela base, você forma o seu tronco, que é aquilo que é o seu conhecimento
que você extraiu da sua base, que você estruturou para um determinado contexto, certo? Vem um vento e por mais que o seu tronco ele seja forte, pode acontecer que por algum motivo o vento veio tão forte, que o derrubou. Entretanto, você tem raízes fortes ainda e que te fazem crescer de uma maneira um pouco mais adaptada, um pouco mais estruturada para aquele novo contexto. O contexto da engenharia de software é, aqui nessa metáfora, o vento. O tronco, o seu conhecimento atual, que pode ser revisto, pode ser refeito, e as raízes como sendo a origem do seu conhecimento, a base do seu conhecimento, que faz com que você, independente de qual seja o contexto onde você está, você olha para a sua base, você adapta ela e prepara para cada um desses momentos aqui que você está vivendo, entendeu? Então isso é extremamente importante. Legal, e aí eu estava falando para vocês, né? Tem lá aquela faixa temporal. Nessa faixa temporal, muitas crenças foram construídas, algumas verdadeiras, outras falsas. Outras que foram construídas no começo e que eram válidas, mas que deixaram de ser válidas. E isso acaba se tornando um mito, porque né, todo mundo acaba por pensar que aquilo é verdade quando aquilo não é verdade, por exemplo, entendeu? Então, é extremamente importante que nesse nosso episódio de hoje você possa conhecer 5 deles, pelo menos, para que você possa lidar com isso, então, e preparar a sua carreira para que ela vá no caminho certo, não no caminho do que não é o mais apropriado para o seu dia a dia, para o objetivo que você quer alcançar, que é alavancar sua carreira e aumentar seu salário, beleza? Legal, vamos lá então para o nosso primeiro mito aqui da área de teste de software. Esse daqui, para quem tem assistido esses episódios aqui, eu vou dizer que já está mega claro, né? Primeiro mito: testadores não precisam saber programar. Esse é um mito que eu vou dizer assim para vocês que ele inclusive é fortalecido por muitas pessoas que inclusive muitas vezes têm voz perante a comunidade de testes em si. Testador não precisa saber programar. O que eu posso dizer para vocês quanto a isso é assim: a gente pode falar o que quiser. Eu posso simplesmente chegar aqui e falar para vocês: olha, vocês não precisam saber programar. E para muitos de vocês que estão aí do outro lado, vocês vão se sentir aliviados. Por que isso? Porque, puxa, eu não sei programar. O Júlio falou que eu não preciso saber programar. Tô feliz. Nossa, tô felizão. Por quê? Porque o Júlio falou. Mas aí eu pergunto para você: quem que é o Júlio perante ao mercado? Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu, Júlio, preciso trazer uma mensagem para vocês que, volto a dizer, né? Nosso objetivo nesses vídeos é que vocês alavanquem sua carreira, que vocês consigam aumentar seus salários. Então, eu tenho que trazer para vocês aqui uma mensagem falando de carreira. Nada melhor do que olhar para o mercado. Então, se você mesma for hoje no LinkedIn procurar lá por vagas para QAs e você analisar lá as vagas, você mesmo vai ver lá que dentre as vagas que estão abertas, a grande maioria delas, eu estou falando aqui em setembro, outubro do ano passado, quando eu investiguei 70 vagas, estou falando de 88% das vagas abertas. A gente tinha 88% das vagas que pediam programação, entendeu? Então daí você vem e me pergunta assim: Júlio, é verdade? Né? Porque o mito sempre vem nessa, né? Mas você já ouviu falar? Testador não precisa saber programar, não. Isso é mito, entendeu? Porque a verdade, que a gente está falando aqui dos números, eles mostram uma situação completamente distinta. Essa situação distinta é que você precisa programar para que você consiga, sim, ter mais oportunidades, entendeu? Então é assim: Júlio, todo mundo precisa saber programar? Não. Quem precisa saber programar é a pessoa que quer ter 88% de chance a mais do que aquela pessoa que só tem 12% de chance de conseguir uma nova vaga, entendeu? A questão aqui, ela cabe sempre no final a você. É você que está aí do outro lado, é você que está me ouvindo aqui hoje, que está me assistindo, que sabe onde é que você quer chegar e o que é que você quer alcançar. E também, qual é o tempo que você quer levar para alcançar aquilo. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, se o seu desejo, se a sua vontade é de você ir lá e conseguir algo que realmente aconteça mais rápido na sua trajetória, você precisa se preparar para isso. Então, acreditar no mito de que
As pessoas que atuam com qualidade de teste de software não precisam saber programar, é um mito. Bem, segundo mito. Pessoas que testam aplicações só precisam saber da regra de negócio. Isso é outro mito, tá? Por quê? Porque lá atrás, lembra lá do analista de suporte lá atrás? Quando ainda não existia o papel de testadores formais aqui no Brasil? Pois é. Essas pessoas que são analistas de suporte, eles são muito, mas muito bom em conhecer a regra de negócios do sistema. Se você é novo ou nova aqui e não sabe o que significa a regra de negócio, eu vou te explicar. Pensa que sempre que você tem um programinha, um software, um aplicativo, tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não pode fazer. Tem coisas que você dá de entrada para o sistema e ele processa e te devolve de um jeito. Mas se você mudou uma coisinha no dado que você informou, ele te trata de outro jeito. Vou te dar um exemplo. Digitou uma senha certa, vai para a próxima tela. Digitou uma senha errada, fica na mesma tela com a mensagem vermelha. Quem definiu isso? Alguém lá atrás, né, que escreveu como é que seria a regra de negócio do software. Entendeu? Então, pensa num sistema super complexo. Um sistema de folha de pagamento, por exemplo. Tinha lá um analista de suporte que ele sabia tudo sobre esse sistema. E aí um dia, alguém falou assim, precisa de alguém para testar. Aí a pessoa pensou assim, quem que é a melhor pessoa para testar? É a pessoa que conhece a regra de negócio. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa conhece a regra. Se tiver errada a regra, a pessoa vai saber identificar. Então pegou um estigma, né? E por isso que se tornou um grande mito, que as pessoas que testam aplicações, né, elas só precisam saber da regra de negócio, não precisa saber de mais nada. Só que daí o que acontece? Quando a gente sabe só da regra de negócio, a gente não é mais um testador, a gente é um BA. Hoje em dia, se a gente for pensar num contexto mais contemporâneo, se a gente souber só da regra de negócio, a gente é parcialmente um PO, né? Porque o PO também precisa conhecer sobre o produto, né? Que é um Product Owner. Agora, e o QA? O QA, ele saber da regra de negócio é ótimo. Agora, é só isso que ele faz? De jeito nenhum, entendeu? Quem trabalha com teste de software precisa saber não só sobre a regra, mas também sobre a mentalidade, sobre o comportamento, que envolve posicionamento, envolve atitude, né? Precisa saber sobre a arquitetura do sistema, precisa saber sobre engenharia de software, precisa saber sobre versionamento de código, versionamento de artefatos, precisa saber sobre integração contínua, precisa saber sobre programação, precisa saber sobre técnicas de teste, precisa saber sobre estratégias de teste, sobre gestão de inconsistências, gestão dos defeitos que são abertos, precisa saber sobre planejamento de testes, precisa saber sobre testes não funcionais. É um monte de coisa que você precisa saber. Precisa saber sobre diversas formas de exercitar testes numa aplicação. Tem muita coisa que está além da regra de negócio. Então, no passado, as pessoas falavam assim, você sabe alguma coisa da regra de negócio do sistema? Sei. Então, pronto, você já tem seu cargo garantido. Vai lá e você pode ser testador. Entendeu? Hoje em dia, isso é mito! Bem, vamos então para o nosso terceiro mito aqui. Nosso terceiro mito tem a ver com os artefatos que são produzidos por pessoas que testam aplicações, quando a gente fala de um contexto muito específico, que é um contexto mais sequencial, que é o uso de casos de teste. Pensa que eu tenho aqui esse post-it, esse grupo de post-its, e aí eu vou lá e escrevo em um post-it para você. Eu falo assim, ó. Acesse o site www.blá. Passo número 1. 2. Digite Júlio no campo login. Passo número 3. Pressione Enter. Passo número 4. Valide que a mensagem de erro apareceu.
Apareceu. Beleza? Aí eu vou lá e pego isso daqui e passo para você. Aí você foi lá e pegou esse post-it aqui, você fala, é isso aqui que tem que testar, Júlio? Aí eu pego e falo, é isso aí que você tem que testar. Aí você fala, legal. Júlio, será que eu posso inovar aqui? Porque você falou, acesse o site. Aí depois você falou, digite Júlio. Será que eu posso digitar Júlio com alguns caracteres especiais? Você fala, não, siga o caso de teste. Eu falo, beleza. Mas, olha aqui você não está falando, eu posso testar com os browsers que são mais utilizados pelo cliente? Não, porque só tem que executar isso que está aí, entendeu? Tem que executar isso que está aí. Você fala, será que eu posso então, aqui você falou pressionar Enter, mas eu sei que os nossos clientes, eles clicam no botão Enter, será que eu posso clicar? Aí você fala, não, você não está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu quero que você execute o caso de teste. Aí você pega a sua criatividade. Você pega a sua criatividade, que está aqui, tá vendo? Que linda. Olha só que linda. Aí você faz assim, Por quê? Porque o caso de teste, ele é extremamente limitado. Entendeu? Lá atrás, a gente tinha um contexto que ele era muito valioso, que era assim, A gente tinha um contexto no qual era sequencial. Então, a gente ia lá e tinha uma fase de desenvolvimento, e aí tinha um gerente de projetos que ia lá e cuidava, né, para que as datas fossem atingidas, para que os discos fossem levantados, etc. Para que quando a gente chegasse na fase de testes, a gente conseguisse testar bem. E aqui na fase de testes, tinha algumas atividades a serem executadas. Pensa que tinha 100 atividades. Uma delas era escrever esses casos de teste. Aí, escrever o caso de teste exigia de um certo fator cognitivo e uma certa experiência com ferramentas e estratégias e técnicas de teste. E aí alguém ia lá e falava assim, olha, quero que você escreva caso de teste. A pessoa falava, não sei. Daí vinha outro e falava, eu sei, já estudei aqui as coisas que tem que fazer para criar um caso de teste. Aí a pessoa falava assim, então eu vou te pagar igual ao outro que só executa. Ele falava, não, como assim? Eu estou fazendo uma atividade que é mais cognitiva, eu quero receber mais por isso. Então o analista de teste recebia mais, o testador recebia menos. Por quê? O testador ia lá, pegava isso e executava isso. O analista de teste queria que ele executasse tudo isso. Por quê? Porque o analista de teste pensou milimetricamente que isso daqui ia ser o suficiente. Entendeu o que eu quero dizer? Então por isso que o analista de teste não deixava o testador sair dessa caixinha aqui. O testador, na sua vez, pegava isso daqui e ia lá e escrevia assim, hoje é dia 20. Ok? Daí escrevia mais. Tem mais ainda, Dia 20. 7h30 da noite. Tá? Só lembrando aí que eu tô nos Estados Unidos, por isso é 7h30 aqui pra mim, tá bom? E deu bom. Passou. Entendeu? E ela escrevia isso atrás do caso de teste. Por quê? Porque esse caso de teste aqui deu bom, deu sucesso. Agora tinha outros casos de teste que ele ia rodar isso daqui e aí dava errado. Daí o que ele fazia? Pegava um outro post-it e criava lá um bug, né? Um defeito. Isso que eu estou falando aqui para você, eu estou falando para você sobre post-its. Só que não era post-its, lógico, né? Tinha um monte de ferramentas para fazer isso, tá bom? Ferramentas digitais, mesmo software para fazer isso. Hoje em dia, né, sei lá, quando que foi a primeira vez que eu escrevi um caso de teste? 2009. Hoje em dia, tem gente que acredita que a única forma de você testar é se você tiver um caso de teste, porque é um mito. Caso de teste é coisa que foi criada lá atrás para atender um determinado contexto. Hoje em dia, a única forma de você fazer? Não, mas ainda tem algumas empresas que acabam por querer adotar isso. Por quê? Porque tem na sua cabeça os vestígios daquela época. E não tem dentro do seu contexto atual alguém que entenda realmente como que é que aquele contexto atual onde tinha caso de teste foi superado pelas formas mais inovadoras de testar. Continuo usando isso aqui.
Aí você chega lá na empresa e fala assim, por que você está usando o caso de teste? Eu estou usando porque me mandaram usar. Quem mandou? Quem mandou foi aquela pessoa ali. Vai olhar para a pessoa nem sabe sobre testes. Só um dia ouviu falar que tinha que ter caso de teste e falou, quero caso de teste aqui. Quer ver uma coisa? De vez em quando chega um monte de QA me perguntando no inbox, Júlio, qual que é a melhor ferramenta que eu posso usar para testes? A minha pergunta de volta é, qual que é o objetivo que você tem para querer usar uma ferramenta de gestão de teste dentro do seu contexto? E aí, na maioria das vezes, a resposta é, o meu gerente pediu, o meu chefe mandou, o meu diretor falou para eu pesquisar. Tá entendendo? Por quê? Porque lá atrás as bases das suas raízes não estavam firmes o suficiente para saber que para cada contexto onde você está, você tem mudanças que você pode fazer. Né? Então, isso daqui, que hoje em dia só testa se tiver caso de teste, é um mito. Entendeu? Não é uma verdade. Você testa por caso de teste porque você quer. Mas não é porque você precisa. Tem outras formas mais inovadoras e mais flexíveis ao contexto atual que existem. E essa informação, ela tem que cair para você, sabe como? Como sendo uma incógnita. E fala assim, mas mano, como assim? Se eu não uso caso de teste, o que eu posso usar? Uma dica que eu posso te dar é assim. Tem uma estratégia de teste chamada Session Based Testing, que é uma estratégia que fala para você que você pode testar a sua aplicação de maneira exploratória, usando charters, que são uma espécie de cardzinhos que te fala qual que é a missão, o objetivo que você quer alcançar. E aí, enquanto você executa, você produz um documento, enquanto você executa, você não prepara antes, você executa, isso te dá a sua criatividade que você executa e preenche um documento que daí você pode dar para essas pessoas que adoram um documento escrito, sabe? Tem gente que adora, ai meu Deus do céu, preciso de um documento escrito para provar que você trabalhou. Então, tem um jeito de você fazer isso que você nem precisa de caso de teste, você fica muito mais aberto para conseguir exercitar coisas de outras maneiras, entendeu? Mas tem que pesquisar. Júlio, de quando que é essa técnica inovadora aí de Session Based Testing? Lá de 2000. Tá? Lá em 2000 escreveram um artigo sobre isso. Tá entendendo o que eu quero dizer? É uma chamada para que você possa falar assim, caramba, o que é que eu posso fazer de aprender demais, né, para conseguir se adequar ao que existe hoje dentro da disponibilidade para o mercado quanto ao que fazemos como sendo QAs. Entendeu? Então, esse é um ponto muito importante aí para vocês. Beleza? Show! Vamos lá então. Então, só testa se tiver caso de testes, mito. Tá bom? Agora, vamos para o próximo aqui, para o quarto. O quarto é o seguinte. A carreira em testes é apenas o primeiro passo para entrar na área. Não tem como evoluir dentro dessa carreira. Esse é outro mito. Eu vou falar para vocês porque isso é um mito. Por quê? Quando você entra para a área de testes, não só porque você quer ter um pezinho na área de tecnologia e depois você migrar para outras áreas. Você até pode fazer isso se for o seu desejo. Só que isso não é uma obrigação, porque você não vai conseguir crescer. Entendeu? Na verdade, você vai conseguir crescer sim, como sendo alguém que testa aplicações. Só que você não vai conseguir crescer se você continuar com o pensamento fechado de que o seu papel é apenas encontrar bugs. Né? Eu sempre falo sobre isso. O operacional te faz regredir, ficar pequenininho. Agora, quando você pensa de maneira estratégica, isso te eleva dentro da sua carreira como sendo alguém que testa aplicações. Entendeu? Então é super, super, super importante que você entenda que quando você pensa muito pequeno, que você fica pequeno. Agora, quando você pensa grande, você fica grande. E eu posso dizer para vocês que tem muitas pessoas que eu conheço e que são muito grandes dentro das suas áreas. Né? Vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Eu tenho um grande amigo que é o Elias Nogueira. O Elias Nogueira começou lá atrás, né, ainda rascunhando desenvolvimento, atuando como dev, e então migrou para a área de testes. Começou como testes, foi crescendo como testes, se tornou um grande palestrante, trabalhou em grandes empresas, liderou equipes
liderou transformações na área de teste de software e hoje trabalha lá na Holanda, numa empresa muito bacana, ganhando um salário super legal. Né? Tem lá o Wellington Avelino, né? Ele também, né? Foi dev, atuou como QA, atuou em grandes empresas lá no Brasil. E aí, depois de atuar em diversas empresas lá no Brasil, ele teve então a oportunidade de migrar e foi morar na Irlanda, trabalhando lá também numa grande empresa de software. Né? A Rafael Azevedo, também super QA, que também fez toda essa transição e trabalha hoje no exterior como sendo também QA. Né? E tem outras diversas pessoas que vencem dentro do nosso próprio país, no Brasil. Né? Vou te dar um exemplo, né? A Tati Fukuda. A Tati Fukuda, ela por muito tempo atuando como testadora, como QA, e hoje é uma Head de QA e atua, sabe, de uma maneira muito, muito fantástica. Já atuou em diversas empresas fazendo grandes transformações na área de qualidade de software. Então, são pessoas que conseguiram vencer dentro da profissão. Mas são pessoas que elas não têm uma pegada de entrar no lugar e ficar parado, limitando a sua carreira. Todas as vezes que você entra e limita a sua carreira, você acaba, né, não conseguindo crescer. Né? Para você crescer, você tem que entender que o seu papel ele é muito mais. Então, é um mito pensar que testar a carreira como sendo alguém que testa aplicações é apenas o começo. Ok? É apenas o primeiro passo. E agora a gente vai então ao nosso quinto mito aqui, que é o mito de que a carreira em teste de software só tem salários baixos. Isso é um mega mito, tá bom? Eu vou explicar para vocês por quê. Novamente, dependendo da forma com que você atua, da forma com que você lida com a sua carreira ela vai acabar ficando pequena mesmo. Entendeu? Por quê? Porque você não entende a sua carreira, você não busca saber sobre a sua carreira, você não pesquisa sobre a sua carreira, você está simplesmente vivendo e fazendo o que os outros mandam. Você não dirige a sua carreira, você não entende o seu papel, você não busca aprofundar-se e refinar o seu conhecimento, logo, você vai ficar no mesmíssimo lugar onde você está. Então você entra na carreira em teste de software, né? Tendo zero experiência. Para ganhar, sei lá, em torno de R$ 1.800 a R$ 2.200, né, como uma completa iniciante. E aí você fica na mesma empresa, fazendo as mesmas coisas durante muitos anos. Como que vai estar o seu salário daqui a 5 anos? Se você ganhava 2.200 quando você entrou, você vai estar ganhando 3.500 quando você saiu depois de 5 anos trabalhando, né, nessa mesma pegada. Eu estou sendo bem justo aqui falando que você vai estar ganhando 3.500. Talvez você esteja ganhando menos. 2.900, 3.000, 3.100. Né? Então são aí o que você conseguiu adquirir durante esses 5 anos. E se você for parar a pensar, foi tudo dissídio. O dissídio foi vindo, foi aumentando seu salário 7% ou menos todo ano. Né? Agora, se você olha para a sua carreira de uma maneira diferenciada, se você busca entender qual é o seu papel, se você busca entender sobre o que você precisa para ser um QA, se você busca saber sobre mentalidade, sobre arquitetura, sobre engenharia, sobre como revisar artefatos, sobre técnicas de teste, se você pensa sobre como testar API, como testar web, como testar mobile, se você aprende sobre automação de teste, se você aprende sobre diversas técnicas para fatiar o software de diversas formas e ver, né, se ele tem a qualidade que se espera. Se você sabe gerenciar inconsistências, se você sabe testar, fazer testes não funcionais, se você sabe fazer teste de performance, por exemplo, se você sabe versionar código, e se você sabe ter uma postura que mostra para as pessoas que você é alguém que entende do que você fala, é impossível que você continue ganhando exatamente a mesma coisa sem ser valorizado dentro da organização onde você está. E se você estiver desse jeito, se você seguiu todos esses passos que eu acabei de falar e ainda assim não está sendo valorizado, provavelmente é porque você está na empresa errada. Você tem que mudar de empresa e aceitar essas propostas, essas diversas propostas que hoje em dia tem dentro do mercado de teste de software,
para que você possa trabalhar num lugar melhor. Entendeu? É um mito. Hoje em dia, eu tenho alunos meus que estão atuando dentro do mercado de teste de software, ganhando salários entre 14 e 18 mil reais por mês, atuando como QAs. E muitos deles nem são líderes ainda, eles são sêniors, ou às vezes até um ou outro especialista, mas estão ganhando salários altíssimos para trabalhar dentro da área de teste de software. Entendeu? Então, salários baixos, ele é um mito se você se prepara, se você busca de verdade, né, entender qual que é a sua carreira e fazer com que a sua carreira ela realmente seja movimentada, dirigida para o caminho onde você quer que ela vá. Entendeu? Então, novamente, salários baixos na área de teste de software para quem realmente se dedica, BUM! É um mito. Porque hoje em dia, volto a dizer, você tem muitíssimas oportunidades. Muitas mesmo. Então, só recapitulando, tá? 5 mitos da área de teste de software. Mito número 1. Atuar como QA, para que você possa atuar como QA, você não precisa saber programar. Esse é o nosso mito número 1. Mito número 2. Para você atuar dentro da área de testes, só é necessário que você conheça sobre regras de negócio. Esse é o nosso mito número 2. Mito número 3. Só testo se tiver caso de teste. Esse é outro mito. Você tem outras várias técnicas e estratégias que podem te ajudar a testar um software com qualidade. Beleza? Mito número 4. A carreira em teste de software é apenas o começo. Depois você migra para outra. Isso também é um mito. Você pode crescer e crescer muito dentro da carreira em teste de software. Mito número 5. Os salários da área de teste de software são muito baixos, mesmo para quem se prepara corretamente. Esse é outro mito, então fica aí para vocês esses 5 mitos. O que eu queria chamar vocês agora para reflexão é: o que você está fazendo para conseguir mudar o seu dia a dia como sendo alguém que atua dentro da área de testes? O que você está fazendo para conseguir realmente alavancar a sua carreira? Entendeu? Porque se você não mudar a estrutura da forma com que você conduz a sua carreira, você não vai conseguir ver as mudanças que você precisa ver. Todos os dias eu compartilho conteúdo no meu Instagram e semanalmente, diversas vezes, no meu YouTube. Então, fica ligado nos dois para que você possa consumir o maior número de conhecimento possível de qualidade para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. Tchau, tchau.